Pessoal, a tabela periódica, lá em 1650, a gente só conhecia 11 elementos químicos. Então, a gente foi tendo uma evolução até a gente chegar na nossa tabela periódica atual. Por que a gente chama de tabela periódica? Porque os elementos químicos semelhantes, eles têm propriedades semelhantes. Então, tem uma periodicidade, ou seja, a cada período assim a gente tem uma repetição de propriedades. Então, percebendo isso, os cientistas eles começaram a organizar esses elementos químicos para facilitar a gente encontrar eles. A primeira organização que a gente teve foi a organização em tríades, que era o quê? Agrupar elementos de 3 elementos semelhantes. Mais para frente, veio esse cara aqui e fez uma tabela periódica em forma de um cilindro. E elementos semelhantes estavam na mesma linha vertical. Então, se você vê na apostila, você tem um cilindro chamado de parafuso telúrico, que os elementos na mesma linha tinham propriedades semelhantes. Só que isso só funcionava para um determinado elemento químico. A partir desse, a tabela dele já não funcionava. Então a gente via que tinha que evoluir a organização dos elementos. Então vem esse cara aqui, que organizou em 7 grupos de elementos químicos. Ele relacionou bastante com as notas musicais, ou seja, os elementos na vertical, eles tinham propriedades semelhantes, ou seja, a gente ia de 1 até o 7, aí o oitavo tinha propriedades semelhantes com o primeiro. Aí ia do oitavo até o 15º, o 15º tinha propriedade semelhante ao oitavo, e assim por diante. Na época ele foi muito ridicularizado por comparar os elementos químicos com notas musicais, mas viram mais para frente que tinham alguma verdade na organização dele. Aí vem esse cara aqui, um russo, que começou a organizar a tabela periódica em ordem crescente de massas. Ele viu que elementos com certas propriedades eram semelhantes. Ele deixou vários lugares vagos na tabela periódica porque ele sabia que mais para frente eles seriam descobertos. E ele acertou nisso. Esses lugares foram preenchidos mais para frente. Só que a única coisa que ele errou foi organizar os elementos em ordem crescente de massa. Porque na verdade, o que a gente tem hoje em dia é que as propriedades elas dependem do número atômico, ou seja, o número de prótons do átomo. Então, isso daqui é quase o que a gente tem hoje em dia. A única diferença é que a nossa organização é por ordem de número atômico e não por ordem de massa. Então, toda vez que a gente olhar numa tabela periódica, o número de cima é o número atômico e o número de baixo é o número de massa. Mas lembra sempre de olhar para a legenda. Cada tabela pode organizar de um jeito. Eu acho o jeito mais fácil da gente localizar o número atômico o menor e o número de massa o maior. Então, essa daqui, a nossa tabela periódica, é a tabela que foi feita lá em 1913. Claro que tem elementos a mais, mas é uma tabela que foi proposta em 1913, ou seja, com organização de número crescente de número atômico. Tudo bem?